Amém? Boa noite para quem eu não disse antes, com o Gabriel e com a Vitória. Sejam bem-vindos. Irmãos, vocês sabem, nós estamos caminhando então no Evangelho de João, nessas 7 afirmações de Jesus, onde ele diz, eu sou. Nós já vimos que Jesus é o pão da vida, que ele é o único que de fato sacia a fome do nosso coração. Nós já vimos que Jesus é a luz do mundo e que qualquer outra luz, que qualquer outra claridade que não seja Cristo, ela é uma claridade, ela é uma luz falsa. Somente Cristo é a luz verdadeira que ilumina os nossos passos. Semana passada nós vimos que Jesus é a porta das ovelhas. Ele, literalmente, nós vimos sobre o aprisco, né? Ele literalmente se coloca na porta, como porta, entre o seu rebanho e entre os inimigos, entre os lobos que tentam atacar e devorar as ovelhas. E hoje nós vamos para mais uma afirmação de Jesus. Continuamos no capítulo 10. Semana passada nós lemos do verso 1 até o verso 8. E hoje eu quero... aliás, até o verso 10 nós lemos, né? E hoje nós vamos falar sobre Jesus como sendo o bom pastor. E eu queria, junto com você, aprender a diferenciar o verdadeiro pastor do falso pastor. Cristo é o verdadeiro pastor do seu rebanho. Nós pastores, somos os seus funcionários, né? Nós trabalhamos para ele. Nós teríamos aquele porteiro que cuida do rebanho de Jesus. Ele é o dono das ovelhas, né? Então, eu queria que você já abrisse sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 10. Hoje a gente vai ler a partir do verso 10 até o verso 18. Só para lembrar, esse capítulo 10 aqui é uma continuação, né? No capítulo 9, Jesus havia curado um cego de nascença, vocês vão lembrar disso, nós falamos semana passada. Um rapaz que era cego de nascença, Jesus cura ele. Nesse episódio, esse homem que era conhecido na cidade, ele sai, obviamente, anunciando para todo mundo, as pessoas veem que ele foi curado, e ele chega na sinagoga, e aqueles que eram para ter recebido esse homem após o seu milagre, com alegria, terem celebrado com ele, afinal de contas, a gente conhecia ele desde pequeno, desde criança, cego, e agora esse homem está vendo. Esses que eram para se alegrar, então, com o milagre desse homem, eles, pelo contrário, eles expulsam esse homem da sinagoga, né? Eles interrogam ele várias vezes, quem foi que te curou, como é que isso aconteceu, e o cara, eles, olha, eu não sei quem é o cara, eu sei que eu era cego e agora vejo. E vocês vão lembrar que eu falei também que cada um desses milagres que Jesus faz nos evangelhos, quando ele ressuscita o morto, quando ele dá vista ao cego, quando ele levanta o coxo, não é para que você apenas olhe para aquele indivíduo, para aquela pessoa e diz, ó, Jesus curou aquilo lá. Esses milagres, eles também apontam para a nossa condição. Era exatamente assim que nós éramos. Nós éramos cegos e Jesus abriu os nossos olhos. Nós estávamos mortos em nossos pecados e Jesus nos chamou de volta à vida. Nós éramos aquele coxo, aquele homem que não conseguia se movimentar, que estava, quem sabe, procurando um movimentar das águas, e que Jesus vem e fala para mim, levanta e anda, pega o teu leito e começa a andar. Nós éramos essas pessoas. Então cada um desses milagres que Jesus faz é para nos lembrar da nossa condição. Era assim que nós éramos. Não é para nós olhar e dizer, que legal esse cego, né? Ainda bem que eu nasci vendo. Não, a gente era cego também. E Cristo nos deu vista novamente, né? Então, o capítulo 10, ele surge desse episódio do capítulo 9 da cura do cego de nascença. Os líderes ali, os fariseus, os escribas, eles rejeitam a luz de Cristo, eles não aceitam, né, que Cristo tenha feito esse milagre e expulsam então esse homem da sinagoga. E agora Jesus, após essa rejeição dos líderes, ele vai trazer aí
um ensino para nós sobre a verdadeira liderança espiritual, sobre o verdadeiro pastor que acolhe as ovelhas, que celebra com elas. Eu estava esses dias pensando que a gente... É muito difícil a gente... Aliás, é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que a gente sorrir com os que se alegram, né? Porque quando tu chora com alguém que está chorando, tu te coloca numa posição um pouquinho superior. É ele que está com problema, não eu, né? Agora, quando alguém conquista alguma coisa, é tu que está para baixo, ele que conquistou. Então é difícil se alegrar com alguém que se alegra, é mais difícil fazer isso. É muito mais difícil. Então, esses líderes fariseus, eles, ao invés de terem se alegrado e feito festa, júbilo e tal com esse homem, pelo contrário, eles expulsam esse homem do meio deles. A partir desse episódio, então, Jesus vai trazer essas duas verdades que ele falou. Semana passada, eu sou a porta das ovelhas, e hoje eu sou o bom pastor. Vamos ler, então, o texto. Vamos começar a partir já do verso 7 aí, né? Diz assim, então, Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Lembrando que aqui Jesus não está falando dos profetas, dos homens do Antigo Testamento que vieram antes dele. Ele estava falando num contexto ali dos caras que estavam ali com ele, né? Os fariseus. São ladrões e salteadores. Imagine eu na frente de vocês, meus amigos, né? Chamando o pessoal de ladrão, de mercenário, de imundícia. Hoje seria mais ou menos isso aí, né? Jaguaras, uma linguagem mais atual, né? Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me seguem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Jesus estava se referindo a nós aqui, né? As ovelhas lá de Sapiranga, as ovelhas de Novo Hamburgo, que não eram desse aprisco ali. Ele precisava nos trazer para dentro do seu aprisco. Glória a Deus por isso. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Amém? Então, aqui nós vamos ver esse contraste entre o falso pastor e o verdadeiro pastor, né? Vamos tentar responder essas perguntas. Quem são os falsos pastores e como eles agem? E quem são quem é o verdadeiro pastor? E o grande pastor com P maiúsculo, né? E, logicamente, trazendo para nós também, que somos pastores auxiliares de Jesus aí. Em primeiro lugar, então, eu queria falar sobre o falso pastor. Aquele que nós lemos no verso 10 aí, que ele veio para matar, roubar e destruir. Talvez tu já tenha ouvido isso, ou talvez até usado esse texto dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o diabo provavelmente olhou para ti e disse assim, como assim, meu? Né? Ele disse, aí você me quebra. Porque o contexto aqui da passagem não está falando do diabo. Jesus está confrontando os líderes religiosos da época. Então, eles poderiam sim estar sendo usados pelo diabo, mas
quando Jesus fala que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir, Jesus não estava falando do diabo, ele estava falando dos pastores, dos líderes. E é isso que eu acho que deixava eles bem nervosinhos, né? Então Jesus descreve aqui o falso pastor como sendo ladrão, como sendo mercenário. O ladrão, ele não entra pela porta, né? Ele pula o muro, ele entra por caminhos escondidos, né? Mas ele é um invasor, né? O seu objetivo fica claro aqui no texto. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo do ladrão, desse falso pastor. O mercenário, por sua vez, ele não tem um compromisso real com as ovelhas. Quando ele vê o lobo, quando ele vê um sinal de perigo, ele corre. É alguém que recebe um pagamento para desempenhar um trabalho. Então o falso pastor, que é um mercenário, ele está ali por conta do salário dele. Cortar o salário dele, ele apertou, apareceu alguma treta para ele resolver. Acho que não vai dar. Te vira, Gabriel. Esse é o mercenário que o texto vai falar para nós. Ele abandona o seu rebanho. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Vamos ver então algumas características e ações aqui do falso pastor. Em primeiro lugar, o falso pastor, ele explora o seu rebanho para o benefício próprio, para adquirir riqueza, para adquirir poder, status, satisfação, prazer, né? Infelizmente, a gente tem visto muito disso acontecer. O falso pastor, o ladrão, esse mercenário, ele explora, ele quer tirar a lã das ovelhas, ele quer comer a carne das ovelhas, ele quer desfrutar de algum benefício que aquela ovelha possa trazer para ele. Ele não está ali para servir e para cuidar daquele rebanho que não é dele. Ele está ali para tirar um proveito daquela ovelha. Em segundo lugar, o falso pastor, esse mercenário, ele não protege a ovelha em tempos de crise. Ele foge do perigo. Ele evita problema. Ele sabe que tu está passando por uma crise no teu casamento, mas, pô, eu já tenho meus problemas, eu não vou me meter no casamento do Bruno. Né? Não recebo para isso. O falso pastor é assim. Ele foge nos tempos de crise, ele foge nos tempos de problema. Quando o lobo se apresenta, ele abandona as ovelhas. Em terceiro lugar, o falso pastor, eles dispersam, eles ferem as ovelhas ao invés de reuni-las e curá-las. E essa figura do pastor, né, ela é muito vívida, principalmente no Antigo Testamento. Eu queria ler algumas passagens para vocês aqui. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, ele vai falar isso. Ele diz o seguinte: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, porque profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Cara, como tem esse tipo de pastor espalhado pelo mundo. Não é um fato que aconteceu há 4, 5 mil anos atrás, na época de Jeremias. Infelizmente, isso acontece até hoje. De Ezequiel, perdão. Jeremias, o profeta Jeremias também fala sobre isso. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Muitos pastores não têm a noção disso, né? Da responsabilidade que será cobrada de cada um de nós. Porque vai chegar o dia que nós teremos que dar conta das ovelhas que Jesus colocou sobre a nossa responsabilidade. E o texto está dizendo: eu vou castigar vocês. Vocês se preparem. Deus está ameaçando os pastores. Olha, vocês andem na linha, porque uma hora a gente vai
uma hora a gente vai se encontrar. Vocês terão que dar conta das ovelhas que eu coloquei para vocês cuidarem. O profeta Zacarias fala também: ai do pastor inútil, abandona o rebanho, come a carne das ovelhas gordas e arranca as suas patas. Pastor inútil. Que loucura isso. Deus nos chamando o pastor que deveria cuidar e proteger as ovelhas de inútil. Você não presta para nada. Que Deus nos guarde disso, meus irmãos. Imagine você contratar um vigilante para cuidar da tua casa, né? Agora a gente tá até falando agora há pouco aqui que Sapiranga o pessoal chegou a época, né, da colheita dos ladrões, né? Que estão entrando em tudo quanto é lugar, né? Então, você contrata um segurança aqui na nossa rua, aqui na região, aqui toda noite passa um senhor aqui com uma motoquinha assobiando, né? Provavelmente se der alguma coisa, ele é o primeiro que acelera e vai. Mas ele está recebendo para ele passar e buzinar aqui, né? Pelo menos buzinar, ele faz isso, a gente vê direto. Mas imagina tu contratar um segurança lá, alguém para cuidar da tua casa, né? Você está pagando aquele cara e justamente no momento que tu precisar, que chegou ali o bandido, o ladrão, chega na tua casa, o cara vai, ergue o pelo e some, né? E deixa vocês à mercê do ladrão. É assim que agem, meus irmãos, os falsos pastores. É assim que agem esses mercenários que Jesus chama aqui. Eles priorizam o seu salário, eles priorizam a sua fama, eles priorizam o seu nome, o seu status, acima das almas que Deus colocou na sua responsabilidade. Hoje, os falsos pastores podem ser líderes que prometem uma prosperidade material em troca de ofertas, de ganhos, né? Se você der 10, Deus te dá 100. Se você der 100, Deus te dá 1000. São homens que manipulam emocionalmente o rebanho. São pessoas que evitam confrontar o pecado por medo de perder adeptos. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi pastores que sabiam que o marido estava traindo a esposa, mas como não era só o casal que estava na igreja, envolvia toda uma família que estava ali, era prima, era cunhada, era tia, era um monte de gente. Ele sabia que se eu apertar esse homem aqui para ele se alinhar, ele vai ficar bravo comigo, vai sair ele, vai sair a mãe, a avó, o cachorro, vai sair todo mundo da igreja, vai limpar a igreja. Então, acho que é melhor deixar quieto, deixa que ele se resolva. Eu vi isso muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes. Pastores que se preocupam com o número de pessoas sentadas ali. E não se importam se esse número de pessoas são pessoas que estão sendo cuidadas, transformadas pelo Evangelho. São pessoas que evitam confrontar o pecado. Esses falsos pastores podem ser homens que usam a Bíblia para justificar ambições pessoais. Pecados pessoais. Lembra daquele vai e adultera, alguma coisa assim? Vocês viram essa, né? Pega uma mulher e adultera. O pastor, né, lendo o texto, pega uma mulher e adultera. E daí segundo ele, foi uma ordem bíblica que ele fez isso, então ele foi e adulterou, né? Traiu a esposa. Aí a repórter, mas tem alguma coisa errada aí na passagem, né? E aí ele leu, né? Pega uma mulher adúltera, alguma coisa assim, né? Acho que tá errado o acento, no lugar acento, daí o cara... Não, mas peraí. Aí já tinha feito, né? Já tinha feito o estrago. Quantas pessoas usam o texto bíblico, né, para tirar algum benefício próprio por causa das suas ambições e acabam destruindo as ovelhas, acabam deixando o rebanho vulnerável aos lobos, ao pecado. Então esse é o falso pastor. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos agora, em contraste com esse falso pastor, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Diferente desses que manipulam, diferente desses que no momento da crise, no momento do perigo, eles se afastam, eles correm do perigo. Diferente desses, eu sou o bom pastor que guardo, que protejo, que sustento as minhas ovelhas. Jesus Cristo dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Então aqui há um contraste, né, entre essas duas, entre o falso pastor e o verdadeiro pastor. E ele repete isso no verso 14: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem também. O bom pastor não foge no momento da crise, no momento que o perigo aparece. O bom pastor, ele, pelo contrário, ele entrega a sua vida, ele está disposto a se sacrificar pelas suas ovelhas. No verso 17, 18, tu vai ver que Jesus diz: ninguém tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. Eu tenho poder para dar e poder para retomar. Ele estava falando da sua vida. Ninguém tira a minha vida. A cruz, meus irmãos, não foi um acidente. A cruz não foi algo que pegaram Cristo de surpresa e que o mataram, pegaram ele desprotegido. Não, a cruz foi uma ação voluntária de Jesus. Ele veio para isso. Ele se deixou levar e ser sacrificado ali por nós. Bendito é o nome de Jesus. Eu queria ver com vocês algumas características e algumas ações desses falsos, características e ações do verdadeiro pastor aqui. Se o falso pastor, ele manipula, ele foge, ele maltrata, ele destrói as ovelhas, o verdadeiro pastor, ele, em primeiro lugar, ele conhece intimamente as suas ovelhas. Por quê? Porque Jesus tem uma relação pessoal com o seu rebanho. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O verdadeiro pastor, ele conhece intimamente. Ele, você deve ter ouvido a expressão, né, que o pastor, ele tem cheiro de ovelhas, né? Então, ele tem um relacionamento, ele quer saber como é que estão as ovelhas, ele quer saber como é que está a tua vida. Tem, hoje em dia, esse ditado, né, que as pessoas dizem que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Nós metemos a colher em briga de marido e mulher. Nós nos metemos na vida uns dos outros. Sim, nós queremos saber como é que está a sua vida. Nós queremos saber como é que anda o teu casamento. Nós queremos saber como é que anda a tua vida espiritual, como é que anda a tua vida pessoal, como é que está o teu coração. Nós queremos saber disso. Cristo, que é o sumo pastor, né? Ele já sabe exatamente o que se passa aí dentro, porque ele nos conhece intimamente. Em segundo lugar, o verdadeiro pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Eu dou a vida, no verso 15, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo se entregou na cruz por suas ovelhas. Cristo, ele é esse pastor que se entrega, que se sacrifica por suas ovelhas. Ele se entregou como um sacrifício vivo. Em terceiro lugar, o bom pastor, ele protege, ele guia, ele reúne, ele dá uma vida abundante para as suas ovelhas. Ele diz: eu vim, no verso 10, né? Enquanto que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Em quarto lugar, o verdadeiro pastor, ele tem autoridade soberana. Ninguém tira de mim, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Cristo tem autoridade soberana sobre as suas ovelhas. Ele guarda, protege, sustenta e guia as suas ovelhas. Essa promessa, meus irmãos, ela ecoa no Antigo Testamento. Nós lemos Ezequiel e a sequência do texto diz: o Senhor diz: eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas, eu buscarei a ovelha perdida, eu trarei de volta a ovelha desviada, eu enfaixarei as feridas daquela que se feriu, eu fortalecerei a ovelha fraca. O Senhor dizendo: eu vou cuidar das minhas ovelhas. Salmo 23, meus irmãos, um salmo tão conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele, o meu pastor, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O meu pastor está comigo no vale da sombra da morte. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor. Que pastor é esse, meus irmãos? Que nos pega pela mão e nos guia
por pastos verdejantes, mas também nos guia, segurando a nossa mão, pelos caminhos de sombra, pelos caminhos de morte, pelos tempos de crise. Esse é o nosso pastor, esse é o verdadeiro pastor. Em Cristo nós temos o cumprimento dessas promessas bíblicas, né? O Senhor, eu vou levantar um pastor para apacentar o meu rebanho. Aquele pastor que busca a ovelha perdida, aquele pastor que sabe que a ovelha se desgarrou, porque você já ouviram testes, né, de emprego, de vocação, assim, o pessoal, uma vez lá na Vintage, um rapaz veio lá, ele fez esse teste assim, de 4 animais, né? Que animal que se você fosse para ser um animal, que animal você seria? Aí todo mundo, eu seria um leão, eu seria uma águia, eu seria um jacaré, um crocodilo. Aí, ninguém disse que ia ser uma ovelha, né, cara? Porque a ovelha, tipo assim, é um bicho boca aberta, né? Não enxerga direito, não. Eu sempre quis trabalhar nessa empresa. Eu queria ser um crocodilo, né? Porque, como assim? Ninguém nunca falou que eu queria ser uma ovelha, né, cara? Porque, cara, um bicho, assim, ele precisa de ajuda pra tudo, né? Qual a qualidade da ovelha? Não, eu sei fazer bé, né? Então, é curioso Jesus usar esse animal, né, para nos definir. Esse é o meu rebanho é de ovelhas, não são águias, vocês não são leões, sei lá, tubarões, né? Vocês são ovelhas. Ovelha enxerga mal, ela corre mal, né, qualquer buraco ela se enfia. Já viram aquele vídeo, né, do cara tira a ovelha do buraco lá, bota ela na rua de novo, ela sai correndo de novo e se enfia de novo no buraco. É assim, ovelha é assim. Nós dependemos de um pastor que esteja toda hora pegando a gente pelas pernas, arrancando do buraco e vai de novo aqui para o rebanho. Querido, daqui a pouco nós estamos lá no buraco de novo, daí o pastor vai lá e tira a gente de novo, e daí a gente dá uma escapada e pega uma chuva e se embola no barro, daqui a pouco a gente está com a lã virada numa chafurda, né? E o pastor tem que vir lá e pega a ovelhinha, coloca no ombro, leva para casa, dá um banho, tira aquela sujeira, se está machucada, limpa, trata ela. Mas tem muito pastor, o falso pastor, ele, cara, essa ovelha decidiu seguir o caminho dela, então ela faz o que o teu coração manda, né? O falso pastor, ele não vai atrás da ovelha perdida. O falso pastor, ele não, ao contrário de Cristo, ele não cura a ovelha que está machucada, que está ferida. O falso pastor não está disposto a morrer, a entregar, a se arriscar por conta de uma ovelha, de um animal tão bobo, né? Um animal tão descuidado, né? Cristo, ele cumpre todas essas qualidades. O pastor que vai atrás da ovelha perdida, o pastor que cura a ovelha ferida, o pastor que está de fato, não só está de fato, mas que foi lá e entregou a vida dele em favor das suas ovelhas. O bom pastor, Spurgeon diz que o bom pastor não apenas dá a sua vida pelas ovelhas, ele a dá voluntariamente por amor. Nenhum mercenário faria isso. Cristo não é contratado, ele é o dono do rebanho. O seu coração está nas ovelhas. Cristo não é alguém que foi contratado e está sendo pago para cuidar das ovelhas. Não, ele é o dono, o coração dele está ali com aquelas ovelhas. Nós falamos a semana passada, né, sobre esse pastor que se colocava como a porta das ovelhas ali. Então tu imagina um pastor ali do Oriente Médio antigo, da época de Jesus, quando ele via o lobo, quando ele via o predador se aproximando do rebanho, ele estava literalmente disposto a sofrer as consequências, a ser dilacerado por um animal feroz, para guardar, para aquele animal feroz atingir as ovelhas, ele teria que vai ter que passar por cima do meu cadáver antes de tu tocar nas ovelhas. Então, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Como ovelhas de Cristo, meus irmãos, então, nós temos hoje, e eu queria que você guardasse isso, como ovelha de Cristo, você precisa se sentir seguro, você tem segurança nesse pastor. As forças de segurança
super treinadas do nosso país, elas não podem te guardar. Os nossos super policiais, super bem equipados, eles não têm condição de te guardar. As tuas armas, o meu canivete aqui, ó, não parece, mas isso aqui sem contar que agora eu faço jiu-jitsu, né? Então eu sou uma arma. Eu falei semana passada. Parênteses aqui, ó. Ele vive me mandando... Vou contar pro meu pastor agora, tá? Depois tu vai ver. Ele vive me mandando um vídeo do faixa preta machucando o faixa branca. Isso é uma ameaça, né? Isso dá processo, né? Fecha parênteses. Mas enfim, os meus golpes de jiu-jitsu, eles não podem me proteger, né? Agora, no bom pastor, meus irmãos, nós temos segurança. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebata da minha mão, ninguém tira as ovelhas de Jesus da sua mão. Bendito é o nome do Senhor. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você está no aprisco de Cristo, você está guardado, você tem segurança ali dentro daquele aprisco. Se você está no aprisco de Cristo, meus irmãos, você tem provisão ali dentro. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Tenham vida em abundância. Aqui, obviamente, não se trata de uma vida luxuosa, não quer dizer vida abundante aqui, não é uma vida sem dificuldades, sem problemas. Vida abundante aqui é a presença constante do pastor junto conosco. Vocês têm provisão com esse bom pastor. Com esse bom pastor, meus irmãos, nós temos intimidade, nós temos relacionamento. Ele nos chama, eu chamo as minhas ovelhas pelo seu nome. Eu conheço as minhas ovelhas, eu sei exatamente o que vocês passam, eu sei exatamente os problemas que você tem, eu sei exatamente as angústias do teu coração, eu sei exatamente as preocupações que você tem passado, as dores que você tem enfrentado, eu sei exatamente isso, porque Cristo conhece o nosso coração. Com esse bom pastor, meus irmãos, nós temos a direção certa. Seguimos a sua voz por meio da sua palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você é ovelha de Cristo? Você ouve a voz do seu pastor? Isso nos chama, então, meus irmãos, a confiar nesse bom pastor no meio das crises. Isso nos chama, meus irmãos, a rejeitar as vozes estranhas. E você vai ouvir isso. Eu falei hoje de manhã, nós vivemos num período de muita informação, um período de especialistas, né? A internet está cheia de especialistas. Então, o nosso problema não é necessariamente a falta de informação. O nosso problema é que nosso coração é duro mesmo, né? Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos pedir discernimento ao Senhor, para que Ele ilumine os nossos passos, para que a gente consiga perceber a voz do falso, a voz do lobo, a voz do ladrão, a voz do mercenário, da voz do bom pastor. Porque o bom pastor, aliás, o ladrão, ele não chega de supetão falando para ti um monte de heresias, demônios e um monte de coisa. Não, ele vai enredando a ovelha. Ele vem, o pastor Michael falou no sermão, agora não lembro, num dos sermões passados aqui, sobre a sutileza, né, do pecado, a sutileza do diabo lá no Jardim do Éden. Ele não chega apresentando para você o inferno. Não, ele vem disfarçado, né? Ele vem todo bonitinho, ele vem com um belo discurso. Olha como ele fala bem, olha que palavras lindas, me emocionei com o que ele falou. Então, tome cuidado, rejeite vozes estranhas, viva a sua vida para glorificar a Deus. E para terminar, meus irmãos, vou terminar antes hoje do tempo, né? Vai dar até para tu chamar uma pizza para nós. Duas, talvez, né? Faz o que tu sentir no coração. Para terminar, meus irmãos, como a gente faz para identificar, então, o falso pastor e o verdadeiro pastor? O falso pastor, meus irmãos, ele não entra pela porta, né? Ele pula o muro, ele tenta outros caminhos, ele tenta outras formas. O falso pastor, ele não exalta Cristo como sendo a única porta para a salvação.
é sempre Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e uma ofertinha, é Jesus e mais fulano de tal, é Jesus e mais não sei o quê. Sempre assim, ele nunca aponta, não, é Cristo e ponto final. A porta para a salvação, entrará e será salvo, é Cristo, é somente Ele e mais ninguém. O falso pastor, meus irmãos, ele foge ou se omite. Nos tempos de doutrinas falsas, nos tempos de mentiras, nos tempos de perseguição, o falso pastor, ele foge. Ele não se manifesta, ele não se apresenta ali falando a verdade. O falso pastor, ele explora financeiramente e emocionalmente as ovelhas. Ele faz promessas, manipula as pessoas. O falso pastor, meus irmãos, ele não confronta o pecado e nem busca os perdidos. O falso pastor, ele prioriza os números. É bom que esse espaço esteja cheio de pessoas. Isso para mim é o que importa para mim. É que a minha igreja esteja cheia de pessoas. Se eles estão cheios de demônios também, se eles estão cheios de problemas, bom, daí a história, o problema é teu. O importante é que o nosso salão esteja cheio. O importante é que os departamentos da nossa igreja estejam todos funcionando bem, né? Problemas todo mundo tem. O importante é que tudo esteja funcionando bem, que nós tenhamos um bom número aqui, que a gente consiga pagar as nossas contas, que a gente consiga pagar o salário do pastor, que a gente consiga comprar o que a gente precisa aqui. Isso que é importante. Ele não está preocupado, de fato, com os pecados que estão conduzindo aquelas pessoas para o inferno. Em quinto lugar, o falso pastor, as suas ovelhas não conhecem a voz de Cristo, mas seguem a voz de um homem, porque ele prefere apontar mais para o nome dele, mais para a pessoa dele do que para Cristo. Agora, o verdadeiro pastor, como a gente identifica ele? Esse pastor supremo, Cristo, ele nos deu a responsabilidade de pastorear o seu rebanho. Então, nós temos a responsabilidade, nós pastores temos a responsabilidade de refletir Cristo para a igreja. Nós temos a responsabilidade de representar, de refletir a imagem de Cristo para as pessoas. Isso, obviamente, falando num contexto de igreja, onde nós somos pastores da igreja, cabe a nós também, mas eu queria deixar isso aqui para os homens aqui, para os irmãos. Não esqueça que você é o pastor da tua casa também. Então isso é para você também. Tu é o pastor desse teu pequeno rebanho. Tu é o pastor que apacenta esse teu pequeno rebanho que é a tua família. Então, quais as características dele para a gente poder identificar? Ele entra pela porta, que é Cristo, ele passou por Cristo já. Ele já foi convertido a Cristo. O coração dele já está em Cristo. O verdadeiro pastor, ele prega a palavra de Deus de forma fiel. Isso, de novo, não necessariamente aqui na frente, num púlpito. Você abre a tua Bíblia na tua casa e lê as Escrituras para a tua família. Você lê as Escrituras para a tua esposa, para os teus filhos. Lembre-se disso. Você é o pastor da tua casa. Tu tem essa obrigação de pregar a palavra fielmente, de apontar para Cristo, de ler passagens bíblicas e apontar para os teus filhos, para a tua esposa, você mesmo, apontando para Cristo. Em segundo lugar, o verdadeiro pastor, ele conhece e cuida das ovelhas pessoalmente. Pastoreia com amor, não por salário. Ele vai e se envolve com as pessoas. O verdadeiro pastor, em terceiro lugar, ele protege o rebanho. Ele confronta o erro. Muitas pessoas acham que confrontar as pessoas é falta de amor, né? Muito pelo contrário, meus irmãos. Muito pelo contrário. Se o teu filho pequeno aqui, o meu filho agora, se ele saísse correndo agora daqui, tá ali sentado ali, quase já mais para lá do que para cá, mas se daqui a pouco ele, né, ele resolvesse se loquear e saindo correndo para a rua, mas eu sou um pastor amoroso, né, cara? Eu não vou gritar com ele, né? Eu sei que a direção que ele está tomando é uma direção de um atropelamento e morte. Eu vou dizer assim, filhinho querido, cuidado, por favor, não vá no meio da rua. Não, a gente vai dar um berro, a gente vai dar um grito. Para! Acordaram, né? Isso aqui eu aprendi com o Michael, ele faz assim para acordar a igreja. Culpa dele. Então, nós vamos gritar.
Nós vamos, às vezes, vai ser necessário o pastor subir um pouquinho o tom com a ovelha. Por quê? Porque a gente ama vocês. Nós não queremos ver vocês destruídos. Nós não queremos vocês atravessando a rua e um caminhão atropelar vocês. Nós não queremos ver um trem passando por cima do teu casamento e destruindo vocês. Então vai ter momentos que nós vamos confrontar o pecado de vocês, confrontar alguma atitude de vocês, e nós vamos fazer isso porque nós amamos vocês. Porque nós queremos que a família de vocês amadureça, cresça, vá para frente, prospere. A coisa mais alegre, mais feliz que nós temos é ver casais, famílias prosperando, crescendo, o casamento amadurecendo, pessoas dizendo, estou vivendo a melhor fase da minha vida agora. Passamos por umas tretas, passamos por uns apertos, mas nós estamos bem, nós estamos felizes. Cara, nós queremos que vocês decolem, que vocês voem, né? Para isso, às vezes, vai ser necessário a gente confrontar o erro. E nós fazemos isso com a palavra. Em quarto lugar, o verdadeiro pastor, ele gasta a sua vida pelo rebanho de Cristo. Ele se desgasta, meus irmãos, ele sacrifica o seu tempo, ele sacrifica os seus recursos, ele sacrifica, às vezes, a própria segurança. Muitas vezes, infelizmente, por necessidade, nós sacrificamos o tempo com os nossos filhos, com a nossa esposa. A Gi, coitada, essa semana aqui, ela quase não me viu, né? Então, sou muito grato por ti, Gi. Hoje tem. Mas, cara, essa semana foi uma loucura, assim, pra mim, né? Preparar um sermão, um sermão, já é uma loucura. Mas daí o Michael me pediu para pregar, ele disse, não, vamos ver, só para ver, né? Só para ver. Aí preparar 2 sermão. E daí, eu ainda, não bastando, eu resolvi que eu tinha que fazer uma boa ação pro meu vizinho aqui, né? Vou trocar o telhado dele. Eu sou um crente, né? Eu sou um cara bom, generoso. Eu vou ali, quase morro em cima daquele telhado. Graças a Deus, aí o meu trabalho também veio um monte de trabalho, daí eu tinha mais um monte de trabalho para fazer. Eu sei que assim, eu fui agora, depois do almoço, eu fui fazer o Samuel dormir e eu não sei o que aconteceu. Se ele dormiu, quem que dormiu ali? Antes, quem ganhou? Eu sei que uma hora a gente me bateu assim, 3:30 já. Eu não sabia onde é que eu estava. Mas nós fazemos isso, meus irmãos, porque nós amamos vocês. Tanto eu quanto o pastor Michael, que está aqui, e eu caminho com ele já há alguns anos. Nós não... Cara, se nós fizéssemos isso pelo dinheiro que a gente ganha, né? Não tenho nada para fazer da minha vida, vou me incomodar. Quem sabe eu começo um negócio lá em Sapiranga, vamos começar uma igreja lá em Sapiranga, né? Minha vida tá bem, tá legal, tenho tempo de sobra, mas nós fazemos isso, nós nos envolvemos com a missão de Deus na terra, porque nós amamos as pessoas, nós amamos a obra de Cristo. Nós estamos fazendo isso com maior alegria, meus irmãos. Embora o nosso corpo esteja se desgastando, embora nós, por vezes, desanimamos, por vezes somos atacados, por vezes desanimados, permanecemos ainda firmes porque Cristo nos sustenta. Em quinto lugar, meus irmãos, o verdadeiro pastor, ele leva as ovelhas a ouvir e seguir a voz de Cristo. Toda vez que você se deparar com alguém que te empurra para a Bíblia, esteja perto desses homens, esteja perto dessas pessoas. Alguém que te empurra para a palavra. Alguém que te incentiva a ler e aperfeiçoar. Alguém que te incentiva a conhecer as Escrituras. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia com os caras aí, né? Alguns já se perderam, as ovelhas se perderam pelo caminho já, né? Não sei porquê, né? É sempre assim, vamos lá, Isás, vamos ler, vamos tocar o terror, daí a gente começa a ler a Bíblia, daqui a pouco, 2 dias depois, já não presta mais conta, já fica para trás, e pergunta, e aí, como é que tá? Não, tô lendo, mas dei uma atrasada, e
mas esteja perto de homens e de mulheres que te apontem para Cristo, de homens e mulheres que te incentivem a santificar a tua vida, a ser um cara melhor, a ser uma mulher melhor. Esteja perto dessas pessoas. Eu já falei isso para alguns de vocês. Eu caminhei muitos anos da minha vida com muito cara bunda mole, entendeu? Que não acrescentava absolutamente nada assim na minha vida. Isso estraga, né? O Gabriel estava me falando isso ontem, né? Cara, eu andei muito tempo assim com caras que não só me levavam para o caminho ruim, né? Então, esteja perto de pessoas, de homens e mulheres que te apontem, que te façam, te levem a ouvir a voz de Cristo, te levem a seguir os caminhos de Cristo e não os seus próprios caminhos. Meus irmãos, Jesus é o bom pastor. Não siga apenas um bom discurso, palavras bonitas. Observe o caráter da pessoa que está caminhando contigo. Essa pessoa segue Cristo, essa pessoa busca a santificação. Não confie em promessas fáceis. Observe os frutos. E frutos, meus irmãos, não é necessariamente uma igreja cheia, tá? Pessoas olham para um pastor com uma igreja cheia e acham que esse homem dá bons frutos. Fruto não é ter uma igreja cheia. Repito, você pode ter uma igreja cheia de pessoas vazias de Cristo. Você pode fazer as coisas funcionar tudo muito bem dentro da igreja. A gente vê isso em Apocalipse. A igreja funcionar muito bem. Contudo, Cristo está do lado de fora. Quanto mais você conhece a voz do bom pastor, a sua palavra, menos você será enganado por vozes estranhas. Então te aprofunde, leia as Escrituras, leia bons livros, queira adquirir mais conhecimento do Senhor, da sua palavra. Quanto mais você aprender do Senhor, menos você estará vulnerável às mentiras do falso pastor. Talvez você tenha sido ferido por algum falso pastor. Talvez você tenha, ao longo da tua vida, sido machucado por esses mercenários espirituais. Hoje Jesus se apresenta para você como sendo esse bom pastor. Jesus está se apresentando para você dizendo, eu te conheço pelo nome. Você pode ter sido machucado, ferido no passado, mas hoje eu estou aqui para curar você. Eu estou aqui porque eu dei a minha vida por você. E Ele ainda nos chama. Venha para o meu aprisco. Cristo ainda te chama nessa noite. Entregue sua vida completamente a Ele. Confie plenamente no Senhor. Confie que Ele guarda você. Confie que esse bom pastor está sustentando a tua casa, a tua família. Descanse nele, descanse no Senhor. Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou e Ele está vivo hoje na presença do Pai para ser o nosso advogado, nosso intercessor, Ele que ouve as nossas orações e apresenta ao trono do Pai. Ouça a voz do Senhor hoje nessa noite, rejeite as vozes estranhas e siga a verdadeira voz do bom pastor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos guarde como suas ovelhas e nos torne homens fiéis, as ovelhas que estejam atentas quando o pastor chamar. Lembra do vídeo que nós vimos semana passada? O pastor chamando as ovelhas, no momento que o pastor fez o sinal, as ovelhas na hora já levantaram a cabeça assim, né? Já perceberam que era o pastor que estava chamando. Que sejamos assim, quando Cristo nos chamar, quando Cristo pronunciar uma palavra aos nossos ouvidos, opa, o pastor chamou. É a voz do meu pastor. Nós não seremos facilmente enganados. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor um dia nos resgatou. Nós éramos ovelhas desgarradas, perdidas. O Senhor disse que haviam ovelhas de outro aprisco, Senhor, e que o Senhor tinha que buscar essas ovelhas. Senhor, eu era uma ovelha desse aprisco perdido, contaminado, Senhor, machucada, toda suja. Eu era essa ovelha. O Senhor foi até onde eu estava. O Senhor foi buscar a ovelha perdida. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Louvado seja o teu nome, porque um dia o Senhor, como bom pastor, foi me resgatar, foi me buscar. E, como ovelha, Senhor, eu enxergo mal, como ovelha, eu tomo caminhos errados, eu me desvencilho do caminho certo, eu me perco, mas graças a Deus por Ti, Jesus, pelo bom pastor que me coloca de novo no caminho,
Obrigado pelas vezes, bom pastor, que com o teu cajado, o Senhor bateu em mim para que eu retomasse o caminho certo. Obrigado porque das vezes que fomos feridos, às vezes por outras pessoas, às vezes por nossos próprios pecados, o Senhor foi lá e nos acolheu, nos curou as nossas feridas, limpou a sujeira que nos cobria, nos colocou de volta no teu rebanho, porque nenhuma das tuas ovelhas escapa da tua mão. Obrigado pela segurança da salvação que nós temos em ti. Senhor, nos dá discernimento, abre os nossos olhos para que estejamos atentos às mentiras do falso pastor, às mentiras do diabo, Deus, dos servos do diabo, Senhor. Nos faça entender, nos faça estar atentos, alertas, Senhor, a essas falsas promessas. Possamos estar atentos dentro da nossa casa, Senhor. Que cheios do Teu Espírito nós possamos também refletir, Deus, essa imagem de bom pastor dentro da nossa casa. Que cheios do Teu Espírito, Pai, nós possamos refletir essa imagem do bom pastor nos nossos relacionamentos, no nosso viver diário, no nosso trabalho, Senhor, em tudo que nós formos fazer, que possamos de fato refletir a Tua imagem, que possamos de fato representar o Senhor onde o Senhor nos leva, que possamos de fato, Deus, reproduzir mais imagens desse bom pastor ao mundo, Pai. O mundo precisa, Senhor, de mais homens, mulheres santos, homens, mulheres piedosos, tementes a Ti, que ouvem a Tua voz e reconhecem a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso. Que o Senhor guarde, Deus, a família dos meus irmãos, o casamento dos meus irmãos. Senhor, guarda o coração dos meus irmãos, os filhos dos meus irmãos, Pai. Guarda o Senhor de todo o lobo, de todo o mercenário, de todo o falso pastor. Guarda-os em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Sustenta-os, Pai, com esta vida abundante, Senhor, que a Tua palavra promete. Sustenta-os, Pai, nas suas dificuldades, em nome de Jesus. Nós estamos começando mais uma semana e, Senhor, nós precisamos que o Senhor esteja conosco em tudo que nós formos fazer, Pai. Nos sustenta, nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Jesus é bom. Seguimos firmes e fortes. Dia 11, escutem aí, rapazes. Dia 11 nós temos a nossa primeira reunião da Homens Corajosos. Quarta-feira à noite. Leve seu pedaço de animal morto. Convide mais uns caras aí para estar com você. Palavra, louvor, comunhão, conversa, churrasco, bom chimarrão e algumas outras coisas aí que os rapazes que eu não posso falar nesse horário. Mas tudo coisas santas, tá bom? Não pense em bobagem. Tem sido um tempo precioso e, cara, vocês têm que estar lá. Nós estamos com muita expectativa para esse ano. O Senhor tem nos santificado, o Senhor tem nos abençoado nessas noites. Então, faça o possível e o impossível para estar conosco lá dia 11, não nessa semana, na próxima semana. Todo domingo nós temos culto pela manhã na Igreja Soma. Hoje nós temos a presença ilustre aí, né, do pastor Maicon, sua família. Ele veio aí para ver como é que tá a coisa, né? Vamos ver como é que estão aqueles loucos. E alegria receber vocês aqui. Todo domingo nós temos o nosso culto, então você também é convidado a estar lá conosco. E seguimos. Semana que vem, prosseguimos nessa nossa caminhada, amém? Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos. E a igreja diz, amém?